A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão comigo aí, sempre ligadinhos nessa live abençoada. Deus em Cristo te abençoe. Abençoe você, abençoe o seu casamento, a sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Muito importante. Eu quero me apresentar primeiro, me chamo Ellen Damares, eu estou na fase, estou estudando psicanálise, estudante de psicanálise, e hoje eu quero trazer para vocês aqui mais um pouquinho de ciência e fé. E eu quero mostrar para você que é possível as duas caminharem juntos. É possível os dois caminharem juntos. Ciência e fé, é possível caminhar junto. Deus abençoe, minha linda. Seja bem-vinda. Fica aí à vontade. Vai ser uma bênção essa live de hoje, em nome de Jesus. Então, o poder extraordinário da oração. É muito maravilhoso. A oração, hoje nós vamos mergulhar nesse assunto que une, né? O espiritual, une o científico e como a oração ela pode transformar as nossas vidas, curar os nossos corações e até impactar o nosso corpo e a nossa mente. E nós vamos hoje quebrar um pouquinho desse mito que a oração é só algo religioso. É só algo religioso. É um mito. Por quê? Nós vamos entender o quanto é possível, o quanto é abrangente, o quanto abraça. A oração ela é para todos. Ela é para todos, mas algumas pessoas só têm a oração como algo só religioso. Só os religiosos que oram. Mas é tão maravilhoso quando nós entendemos que todos podem orar. Todos podem orar. E é uma prática que faz muito bem para a nossa mente e para o nosso espiritual, né? Para o nosso coração. E nós vamos entender um pouquinho mais à frente. O que a ciência diz sobre a oração? Gente, eu fiquei encantada com isso. Porque olha o que a ciência diz com a oração. Os estudos mostram que os efeitos da oração, a oração, ela reduz o estresse. Um dos efeitos da oração, ela reduz o estresse. Ela ativa o nosso córtex pré-frontal, que é ligado à empatia e o autocontrole no nosso cérebro. Ela melhora os quadros de ansiedade e depressão. E estudos em grupo mostram que tem uma melhora na saúde emocional quando a pessoa tem uma prática de oração sempre, rotineira. Sempre, todos os dias, ela tem aquela prática de oração e aí, por essa prática, ela então acaba tendo melhoras. E eu fico imaginando que lindo, né? Porque se você for pesquisar, eu estava pesquisando, Dr. Andrew Newberg, não sei falar muito bem a pronúncia, mas ele é um neurocientista e ele disse assim que a mente em oração se organiza de forma diferente, com menos atividades na amígdala, no centro do medo. Nós temos uma amígdala no nosso cérebro. E é lá que é o centro do medo, que mecanismos de defesa, sabe? Nosso cérebro, ele se protege, então ele tem um medo. E aí essa amígdala, ela é controlada, sabe assim? Ela fica controlada e atinge mais, afeta mais a área da esperança. Então, os estudos mostraram, eu estava lendo aqui, que, olha só, em primeiro lugar, os estudos constatou que a oração é muito semelhante
é muito semelhante a um treinamento físico para o cérebro, como revela Newberg. Quando você olha para a maneira como o cérebro funciona, parece muito facilmente capaz de participar de práticas religiosas. E aí aqui ele vai falar que ele fez uma pesquisa com um grupo de pessoas e eles ficaram com idosos e eles ficaram todos os dias, eles oravam 12 minutos. Eles oravam 12 minutos. E depois eles viram que o resultado era uma ressonância que eles fizeram. E o resultado dessa ressonância foi diferente, sabe? Foi uma conclusão foi diferente porque eles entenderam que houve uma melhora. Houve uma melhora nesse quadro na vida, né, na mente dos idosos. Então, essa pesquisa foi feita com esse grupo de idosos e eles perceberam essa melhora na memória. E foi muito importante porque aí ele identificou o poder que tem a oração. Então, a oração, ela reduz o estresse, ela ativa o nosso córtex pré-frontal, que é ligado ao autocontrole, à empatia, né, que faz a gente ter isso, e ela melhora os quadros de ansiedade e depressão. Então, a oração é uma prática maravilhosa. E os cientistas só chegaram a esse resultado agora. Porém, a fé já tinha falado, já tinha isso bem certo, já mostrava isso, mas eles descobriram recentemente. Mas nós continuando, nós vamos ver sobre a fé. Então, esse é a ciência. A fé, ela vai nos mostrar em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Se você estiver com uma Bíblia na sua mão, puder acompanhar comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, olha como está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então, as nossas petições, elas precisam ser conhecidas, então nós precisamos orar, nós precisamos conversar, nós precisamos entender isso, porque aqui nessa pesquisa mostrou que nós, é como se fosse uma conversa, a oração é uma conversa, é um diálogo que nós temos com Deus, e através da oração, a nossa esperança é aumentada. E por ela ser aumentada, reduz nossa ansiedade, reduz o estresse, a gente consegue se manter ali em paz, em paz. E olha como é importante. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, olha como está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros. Uns aos outros, orai pelos outros. E para que sareis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tá vendo? Então, a oração, ela ajuda a melhorar sintomas, sinais de depressão, de ansiedade. Ela traz uma melhora. Por que essa melhora? Pelo efeito que é feito no nosso córtex pré-frontal. E esse efeito que é ligado à empatia e o autocontrole, ela traz essa melhora, ela libera. E como a redução do estresse? Por quê? Porque é liberado menos cortisol. Porque o cortisol é aquele hormônio que te ativa. Então, que te deixa, sabe, agitado. Aquele hormônio que é liberado em excesso, então acaba trazendo um descontrole. E aí nós nos estressamos. E por nós nos estressar e tudo isso, então a oração, gente, a oração, ela consegue reduzir esse estresse. Eu fico encantada com a palavra de Deus, porque essa palavra nos reforça, sabe, nos anima e nos mostra como é importante nós estarmos aos pés do Senhor e poder falar com Ele. Então nós vemos em Filipenses, para nós não precisamos andar ansiosos.
em Tiago vai nos dizer que a oração do justo ela é poderosa. Ela é poderosa. E lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, olha como está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Então quando nós oramos, nós esperamos uma resposta de Deus e nós sabemos que Ele vai nos responder. Então, esse doutor Andrew, esse neurocientista, ele nos mostra que a mente em oração, ela se organiza diferente. Ela é organizada, a mente, ela é organizada diferente. Então, ela tem menos atividade nessa amígdala. Sabe, essa amígdala que é o centro do medo, ela fica mais controlada. Ela fica mais estável, mais controlada. E aí ativa mais a área da esperança. Aí eu quero dizer para você. Lembra quantas vezes você teve aquele momento de oração e que você saiu do quarto da oração e você saia leve? Sabe aquele momento que você entra no quarto, fecha a porta, ou aquele momento que você está lá na pia lavando louça? E mesmo assim, você está ali lavando louça, mas você está ligadinho com o Senhor. Você está ali falando com Ele. E aí Ele fala no seu coração, responde e fala no seu coração. Então, eu me emociono porque eu amo essa intimidade com o Senhor. E às vezes você não precisa. Às vezes você não precisa estar só no quarto. Às vezes você pode orar dirigindo um carro. Às vezes você pode orar no momento em que você está em um conflito. Teve um dia em que eu precisava urgente de uma resposta. E eu falava: Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda, nos ajuda, eu preciso. É questão de vida ou morte. E naquele momento, meu esposo também estava no quarto de um hospital. Eu já falei aqui sobre esse testemunho da minha filha, mas eu vou repetir hoje. E eu me lembro que eu falava só para Deus: Senhor, tem misericórdia, nos ajuda. A minha filha está lá, naquele quarto, e chegou praticamente sem vida no hospital. E quando eu estava orando, eu fiquei ali aflita, mas confiante que Deus iria me dar uma resposta. E aí, o meu esposo estava lá dentro, os médicos saíram para fora. Os médicos saíram para fora e disseram que não tinha mais o que fazer. E aí o meu esposo fechou o olho ali, com a minha filha desacordada, pequenininha, e fez uma oração. E conforme ele fez essa oração, ele falou com Deus. E por ele falar com Deus, a Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa. E quando ele falava com Deus, o Senhor voltou, deu a vida novamente. A minha filha começou a chorar. O Senhor trouxe a vida novamente, porque Ele é um socorro bem presente. Ele é um socorro bem presente. Então, não se prenda. Não tenha medo de ser sincera na sua oração. Sabe aquele momento que você quer ser sincero com Deus? Senhor, eu não estou entendendo. Talvez seja um questionamento. Talvez seja alguma coisa que está aflito no seu coração. E às vezes você acha que o Senhor não está presente ali, mas Ele está. Ele está presente sim. E Ele te conhece. O que a ciência hoje está conhecendo, a Bíblia já nos mostra. O que a ciência hoje está mostrando para nós, a Bíblia, ela já nos traz isso. E como é maravilhoso nós, como filhos de Deus, já conhecer
essa obra maravilhosa, esse cuidado do Senhor. E ligando a ciência e fé, nós vamos ver que o Senhor nos mostra na sua palavra aquilo que a ciência agora está conhecendo. E os efeitos que a ciência hoje está conhecendo, está observando, a fé, ela revela a fonte. Então, a ciência observa os efeitos e a fé revela a fonte. Que maravilha, né? Que lindo! Como é lindo isso! Nós vemos que orar com intencionalidade é importante. Você orar com intencional. Sabe? Imagine aí você encontrando com um amigo ou uma amiga e você começar a conversar com ela ali e você sempre falar ali a mesma coisa. Sabe? Sempre falar a mesma coisa. Vai chegar uma hora que essa amiga vai dizer pra você, viu? Sabe? Você falando assim, sem sentido, aquela conversa forçada. E aí você sempre repetindo a mesma coisa, e ela vai falar assim, viu? Pode falar, pode ser sincero, ou pode... Aí você vai dizer assim, mas aí todo dia você volta e vai falando a mesma coisa. Ela vai achar sei lá, ela vai pensar estranho, você é estranha. E às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente vai orar e a gente acostumou tanto essa rotina de oração que a gente dobra o joelho e fala ali a mesma coisa sempre ali, repete, né? Aquela repetição. E a gente vê que eram os fariseus que faziam isso. Eles oravam com palavras repetidas. E nós vemos que eles repetem. Mas o Senhor, quando nós dobramos o nosso joelho com uma intenção de realmente conversar com o Senhor, é a presença daquele amigo importante para você. É como se você estivesse sentindo, vendo ele pertinho de você. Orar intencionalmente é orar com intenção de realmente dobrar o seu joelho e buscar falar com ele. Clamar, falar, eu preciso do Senhor comigo, vai comigo, Senhor. Eu preciso do Senhor nesse lugar, eu preciso do Senhor em tal coisa. Deus, é conversar. Tem pessoas que se acostumou tanto que ora, parece com Deus tão, né, distante. Ou tem aqueles que usam a oração só para mostrar eloquência. Só que o Senhor, Ele conhece eu e você. Ele te conhece, Ele me conhece. E por Ele nos conhecer, Ele sabe se você está orando intencionalmente ou só para bater o cartão. Então Ele sabe quando nós... Então a partir de hoje, uma certa vez nós estávamos conversando com uns amigos. E esse irmão, ele disse assim, é diferente você orar intencionalmente, com o racional. Porque quando nós oramos ali, prestando atenção nas palavras que eu estou falando com Deus, aí sim, aí é um mover no mundo espiritual. Aí há um mover de Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você, seja intencional nas suas orações. Tem um poder extraordinário quando um justo dobra o seu joelho e vai orar. Porque no momento da oração, às vezes você não tem palavras para orar ou para falar. Só que o Espírito Santo intercede por nós. Quando nós oramos e não temos aquele momento está tão difícil, você não consegue falar, externar em palavras, mas você consegue chorar, você chora. O Espírito Santo, ele leva ao Senhor, ele intercede por mim e por você. Então, ele interpreta as suas lágrimas. Ele interpreta as suas lágrimas. Ele sabe que ali você está propositalmente dobrando o seu joelho ou orando, buscando ele, a face dele. Às vezes as pessoas dizem assim que quando a gente aquelas pessoas que conversam consigo mesma,
elas são mais inteligentes, né? Tem pessoas que dizem isso. Por quê? Porque, na verdade, elas reforçam. Quando você fala, né? Às vezes eu mesmo tenho muito hábito, assim, às vezes, de estar falando, né? Conversando. Ai, nossa, eu acho que eu poderia fazer assim ou assim. Pensando. Então, você acaba pensando alto, assim. Só que eu trago algo, assim, pra mim, que eu não tô conversando comigo mesma. Eu estou conversando com o Espírito Santo. Eu estou falando com Deus. E aí eu tô andando pelo caminho, ou eu tô fazendo alguma atividade dentro do meu lar, aí eu estou conversando, eu falo assim, sabe, Senhor, eu preciso de tal coisa, e às vezes as crianças até a hora olham pra mim e falam assim, oxe, mãe, tá falando o quê? Mas eu me empolgo tanto conversando com ele, que às vezes eu só tenho desejo de algo, e eu só falei ali pensando. E aí vamos supor que se eu pedir algo nessa conversa ali, lavando a louça, algo, se eu pedir algo, quando não dá poucos minutos, ou naquele dia mesmo, eu vejo a resposta da minha oração. E eu falei, nossa, eu nem fui no quarto, eu não dobrei ali o joelho, né? Mas só de eu ter pensado, falado ali com o Senhor ouviu a minha oração. E então, queridos, ore intencionalmente. Ore intencionalmente. O Senhor Jesus, Ele se interessa pelas suas dores. Ele se interessa pelo que você precisa. Mas não tem importância, é algo simples. Quero dizer para você, sabe o quê? Se é importante para você, para Ele também faz importância. Se é importante para você, Ele também se importa. Você é especial. Você é especial para Ele. Então, ore. A oração não é só algo... Porque quando nós falamos assim, nos cultos de oração, nos momentos de oração, então fica algo como se... Algo, é só para os religiosos, é meio chato, algo meio assim, eu não sei. Então soa meio que, nossa, oração, nossa, eu não consigo orar. Queridos, orar intencionalmente é você conversar com o Senhor. E é você se conectar com o Senhor. É você contar para Ele as suas dificuldades. Dificuldades na escola, dificuldades no trabalho, dificuldades no casamento, dificuldades com os filhos. Sabe, quando vem aquelas dificuldades que são simples aos nossos olhos, importante para nós, mas a gente acredita que não é importante para Deus. Então, eu quero dizer para você que a sua oração, ela é importante, ela é necessária. E a oração, ela é abrir, sabe? É você silenciar, se silenciar para ouvir o que Deus tem para falar com você. A oração é assim. É você ouvir o que Deus tem para falar para você. Abre o seu coração. É entregar e ouvir. É entregar e ouvir o que Deus quer falar com você. Então, cria o hábito de orar 5 minutos. 5 minutos. Comece criando esse hábito de orar 5 minutos do seu dia. Porque isso vai se tornar um hábito. E se tornando um hábito, se você puder, escreva. Sabe, pegue um caderno e ore e escreva. Vai falando e escrevendo. Por quê? Você vai trazer aquilo para sua mente e para sua alma. Você vai fixar isso no seu cérebro. O seu cérebro, ele vai gravar. O nosso cérebro, ele é um gravador. Ele vai gravar. E aí você vai se sentir com esperança, vai se sentir em paz. Você não vai ficar ansioso. Você não vai ficar estressado, andar estressado. Por quê?
Porque você vai estar com os hormônios equilibrados, com a sua alma em paz, tranquila. Então, seus sentimentos vão estar organizados. As suas emoções vão estar mais equilibradas, mais ajustadas. Então, é importante. Silencie, ore com intenção, fique em silêncio um pouco, reflita. Aí você abre o seu coração para Deus. E se você quiser, para reforçar isso, escreva, tá? Porque escrever vai fixar para te lembrar das suas orações. Então, reforce isso na sua mente. Comece esse hábito de oração, porque quem tem a prática de oração tem a mente desenvolvida, o cérebro desenvolvido, a mente saudável. Então tenha essa prática de oração, isso é importante, você ter essa prática, você conseguir deixar que flua, abrir o seu coração, porque às vezes tem algo guardado dentro da gente que talvez você sinta vergonha de falar para alguém. Talvez você tenha algo guardado dentro de você que você tenha medo de falar para outras pessoas. Mas quando você fala para o Senhor e sabe que Ele vai te ajudar, porque olha como diz Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. O Senhor está perto daqueles que o invocam. O Senhor está perto de você. O Senhor está perto, então ore com intencionalidade, converse com Ele com essa intenção. Tenha na sua mente, é importante para mim. Então, se é importante para mim, para Ele também é importante. Se é importante para mim, para Ele também é importante. Nós vemos que lindo as orações dos salmistas, né? Ali as orações dele. Então, nós vemos que a oração, ela nos faz refletir, ela nos faz se conectar com o Senhor, ela cria uma conexão com o Senhor. E nós vamos entender, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem parado para orar ou só para se preocupar? Você tem parado para orar? Ou você só tem parado para se preocupar? Porque quando nós oramos, confiantes, a Bíblia vai nos dizer, se pedires, crendo, recebereis. Então nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer nas nossas orações. Por isso que nós precisamos orar com intenção. Ser intencional nas nossas orações, certo? Por quê? Porque se nós criar um hábito de oração, além do o cérebro, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida estar alinhada, estar bem, além de tudo isso, nós ainda recebemos a resposta do Senhor. Nós ainda recebemos a resposta. Então, meus queridos, pratique o hábito da oração. Vai ser muito bom e você vai ver a diferença que tem quando nós oramos e acreditamos, oramos intencionalmente. Quando nós oramos intencionalmente, o Senhor realiza, o Senhor faz, o Senhor, Ele cura, Ele age na nossa vida. Então a oração tem um poder extraordinário. Você crê que a oração que você faz é importante? Você acredita que a oração que você faz tem sentido? Tem um sentido espiritual? O Senhor está te ouvindo, o Senhor está te ouvindo. Então, olha, nós entendemos aqui que a oração
A oração, ela reduz o estresse, ela ativa o nosso córtex frontal, ela melhora os quadros de ansiedade, de depressão. A ansiedade e depressão é por causa daquela agitação, daquele muito, fica ansioso, fica agitado. E a Bíblia vai nos dizer assim, em 1 Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, vai nos dizer assim que nós temos que colocar no Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Então, a oração, ela nos fortalece em Cristo, certo? Eu quero dizer para você, eu quero nesse momento orar com você. Vamos orar comigo? Eu quero orar por você. Mas eu quero pedir para que você entenda que orar com intencionalidade é orar com propósito, é orar sabendo que o Senhor está ali, pertinho de você, e está ouvindo e vai te responder. Então, olha, vou deixar para você meditar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não andeis ansiosos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eita, que maravilha! Eu quero estar orando com você. Quero estar orando para que você hoje saia daqui agora somente orando, criar um hábito de oração, criar um hábito de intercessão. Nós precisamos ter esse hábito, nós precisamos. Então tire 5 minutos do seu dia para conversar com o Senhor. Isso é muito importante, tá? Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós aprendemos que a oração para o nosso físico tem muito sentido. A oração, ela age no nosso físico, Senhor, na nossa mente, no nosso cérebro. É um bem, é um benefício grande para a nossa saúde física. E nós sabemos também que a nossa oração, que orar, que falar com o Senhor, também nos ajuda emocionalmente. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor, nesse momento, alcance cada pessoa que parou para assistir comigo, para estar comigo. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor venha abençoar essa pessoa, ajudando ela a ter esse hábito de conversa, de oração com o Senhor, a confiar, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e qual é o propósito do Senhor na minha vida e na vida delas. Senhor, que nesse momento o Senhor possa abençoá-los, possa enchê-los, capacitá-los e encher da tua graça, da tua presença. Amado Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por essa presença maravilhosa. Continue conosco, abençoando o nosso dia e a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer um amém? Diz um amém aí para mim. Eu quero dizer para você, não fique preocupado. Pare para orar e entregar nas mãos do Senhor, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do seu amanhã. Ele está cuidando do seu hoje. Ele está cuidando de você, certo? Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Queridos, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui até o final dessa live. Hoje eu quero finalizar por aqui. Eu quero agradecer você. Você que ainda não me segue, me siga lá para não perder nenhuma live, para não perder nenhum conteúdo, porque aqui tudo que nós fazemos é para reforçar quem você é em Cristo Jesus, é para reforçar aquilo que Deus tem na tua vida, é para mostrar para você que Deus tem um propósito para você,
certo? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu tenho um canal lá no YouTube que se chama Mulheres Avante com Propósito. Se você ainda não foi lá, não se inscreveu, vá lá, curta, compartilha com mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem e Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.